Estamos no nosso penúltimo dia da antecedente semana. Você está com sua Bíblia aí? Presta atenção nesse contexto. Segundo livro de Reis, capítulo 2. O profeta Elias, ele é o, ele é o profeta mais icônico do Antigo Testamento. Ele é emblematicamente o profeta mais icônico, ele é o profeta mais importante nesse sentido da Bíblia, dos não canônicos. Eu estou teologizando muito, né? Quando eu falo não canônico, eu estou dizendo daqueles que não escreveram. Daqueles que escreveram, você tem Moisés, destacadamente, né? O que mais páginas escreveu na Bíblia. Elias se destaca como profeta que não traz absolutamente nada de novo. Qual das doutrinas podemos construir a partir da mensagem de Elias? Nenhuma. Elias não traz absolutamente nada novo. Elias é um reformador. Ele puxa as pessoas para o importante passo atrás. E não esqueça dessa frase. Elias tem a missão de fazer as pessoas dar um passo para trás. Para trás. No capítulo 2 de Reis, fala da sua ascensão. Verso 9 diz assim, ó. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço que me toque por herança. Está escrito na sua Bíblia. Porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. O que isso significa? Deuteronômio 21, 17. Já que nós estamos fazendo o estudo bíblico. Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. E lá diz o seguinte: Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito. E o reconhecimento de alguém como primogênito é fazer o quê? Está escrito aqui na sua Bíblia. Dando-lhe porção dobrada de tudo quanto possuir, porquanto aquele é primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Quando Eliseu chega para Elias e fala: Dá-me porção dobrada do teu espírito, o que ele está pedindo? Primogenitura. Eu quero ser seu herdeiro, seu primogênito. Vamos voltar um pouquinho. O que significa primogênito? Na radical da palavra, primogênito, né? O primeiro gerado. Agora vamos pensar um pouquinho. Quem foi o primogênito de Abraão? Ismael. Quem que ficou com a herança? Isaac. Quem foi o primogênito de Isaac? Isaú. Quem ficou com a herança? Quem foi o primogênito de Jacó? Quem ficou com a herança? José. José e Judá, eles dividiram a herança. Eu posso continuar isso até o final das contas. Quem foi o primogênito de Jessé? Não foi Davi. Quem foi o primogênito de José? Também não foi Jesus. Nenhum deles era primogênito. Portanto, primogenitura, embora signifique o primeiro gerado, o direito à primogenitura é uma herança espiritual. O primogênito tem a incumbência de continuar a herança espiritual da família. A incumbência do primogênito é continuar sendo sacerdote. Ele é o sacerdote da família. Todo primogênito é o sacerdote da família. Quando Isaú fala, não quero, e despreza a primogenitura, ele não está desprezando terras. Ele está desprezando Deus. Ele fala, não quero a religião da minha família. Você está me entendendo? Quando Eliseu chega e fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito, em essência, o que ele está querendo dizer? Quero essa herança espiritual. Eu quero sua herança espiritual. Eu quero continuar o seu legado. Eu quero ser profeta igual você. Eu quero pregar igual você. Eu quero continuar o trabalho. Eu quero, ele pede. E a resposta de Elias para ele é tremendamente importante para a gente entender o resto da Bíblia. Volta lá para 2 Reis, capítulo 2. Olha o que Elias diz para ele, versículo 10. Tornou-lhe Elias
Dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não vires, qual era a condição? Hã? Ele teria que ficar vendo Elias subir. A palavra Elias, Elijah, Eli, El, Deus, Yah, de aleluia, Deus também. O Senhor é Deus. Isso significa Elias. Coisas interessantes, né? Quando Elias estava lá no monte, e eu já começo com uma informação que é importante para você. Quando Elias estava no monte e o fogo desceu do céu e consumiu, o que as pessoas gritaram? Senhor é Deus, Senhor é Deus. Em outras palavras, o que eles gritaram? Elias, Elias. Senhor é Deus, Senhor é Deus. A mensagem, a obra e o efeito da obra de Elias se confundiam todas. Se confundiam todas. Elias era a mensagem. As pessoas proclamaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus é o nome dele. Elias sobe. Só um outro detalhe. O Monte Carmelo, ele é o monte mais importante diante de um vale. O Vale de Megido. Megido não é um monte. Megido é um vale. O Vale de Jezreel. Tem um vale assim, ó. Ele tem um formato de bola de futebol americano. Na ponta do vale está o Monte Carmelo. E lá aconteceu a batalha espiritual mais importante do Antigo Testamento. A batalha do vale, ou do monte diante de Megido. Har Megido. Armagedon. Vá para o livro de Atos, por favor. Livro de Atos, capítulo 1. Versículo 2 diz: até o dia em que, depois de dando mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante quantos dias? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus apareceu durante 40 dias, portanto ele ascendeu aos 40 dias. E quando foi que o Espírito Santo desceu? 10 dias. Quantos dias depois? 10. 10. O Espírito Santo desce no Pentecostes. Então, entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, quanto tempo nós temos? 10 dias. E Jesus falou para eles assim, que eles deviam orar, não é? Por quantos dias? Ele não falou, vocês têm que fazer 10 dias de oração. Ixi, não posso falar esse negócio de falta, né? Ele falou para vocês orarem 10 dias. O que ele falou para eles orarem? Até que ele venha. E ele veio 10 dias depois. Entende? Se você fazer uma semaninha aqui e orar por 10 dias, e o Espírito Santo não descer em 10 dias, o que você faz? Continua orando. Deu 10 dias, Senhor. Acho que é suficiente. Até que ele venha. E aqui é uma coisa muito importante para a gente, muito. Eles ficaram cheios do Espírito, o Espírito Santo desceu, começou a obra em 10 dias. Mas olhe para essas pessoas, quanto tempo eles ficaram com Jesus? 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, se fizer a soma das conversas deles e das atitudes deles, a gente fala: Senhor, o Senhor é o pior RH do mundo. Olha, até no dia que Jesus estava morrendo, eles estavam dando vexame. No dia. Olha Pedro. Olha Pedro. Olha os outros. Todo mundo. Porque 10 dias, em 10 dias acontece um negócio daquele. Me impressiona uma coisa sobre isso. 10 dias quando você quer, faz mais efeito que 3 anos e meio quando você não quer. Eu conversava com uma pessoa, eles falavam sobre a dificuldade de a gente terminar a obra nessa geração. Desculpe minha opinião contrária da maioria.
Não, vou pedir desculpa não. Você supera isso aí. Essa geração tem mais elementos para terminar a obra do que todas as outras anteriores. Quando eu falo dessa geração, eu estou falando da geração do Instagram. A geração do Facebook já é a sua, já, né, Cláudio? Minha mãe tem Facebook. Do Orkut. A geração do MSN, do ICQ. Essa geração aí. Todos os elementos. Só tem uma coisinha que a geração atual, os millennials, não tem. Eles não querem. Só isso. Mas isso é uma coisa facinho de resolver. Porque na hora que quiser, acaba a história. Os discípulos também não queriam. Vocês acham que olhando para os discípulos assim, fala assim, a obra vai terminar com esses caras aí. Ó. Olha para eles. Olha o perfil deles. Quer o melhor deles? Olhando o perfil. Olhando para o perfil dos discípulos, de Pedro a Judas, o melhor era Judas. O mais equilibrado, o mais bem formado, o mais culto, o que tinha respostas melhores, o que esperava para falar. O melhor de todos, olhando assim, o perfil era Judas. Não dá, você olha assim, e quando falam para mim assim, olha, eu acho que com essa galera a gente não termina. Fala assim, então se você olhar para a Bíblia, com aquela galera não havia Bíblia. Nenhum deles. Nenhum. O melhor de todos, aquele que fala assim, ó, esse cara aqui vai ser bom. É o jovem rico que chegou para Jesus, virou as costas e foi embora. Aquele lá tinha um bom perfil. Aquele era tremendo. E Jesus reconheceu nele. Não é isso que diz o texto? Olhou para ele e falou, esse aqui, esse não. E foi embora pior do que veio. Que eles quiseram, a hora que eles falaram, eu quero, Senhor, e fizeram uma coisa muito, muito importante. Muito. Olha no texto. Versículo 4 diz, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está falando para eles, portanto, eles deveriam ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, e recomenda que eles estivessem orando. Ou seja, Jesus começa a dizer para eles, para reproduzirem nele, porque o que Jesus fez antes do início do seu ministério, ele fez exatamente a mesma coisa, ele passou vários dias orando. E depois ele vai falar para eles, estavam então, diz o relato, então que estavam reunidos... Oi? Estou lendo o verso 6, Atos 1:6, desculpa. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. O que Jesus fez com eles? Colocou prumo certo na vontade, no desígnio, no desejo. Essa foi um dos elementos fundamentais para eles serem cheios de Espírito. Jesus equalizou a vontade deles, o desejo e a expectativa. Eles perguntaram, será esse então? Nós vamos aqui, a gente se prepara, a gente ora e depois da oração Jesus volta. Vamos acertar esse negócio? Não é da sua conta saber quando que eu volto. Porque no dia que eu voltar, você não tem nenhum problema para resolver. A questão não é para onde você vai. A questão também não é o que você vai fazer. A questão é quem você é. Porque tudo que você faz e para onde você vai é determinado e condicionado à pessoa que você é. Jesus não fala de folhas das árvores sem antes falar das suas raízes. É quem você é. Nós somos o povo que está indo para o céu. Isso te define como? Isso não é definição. Quem não quer ir para o céu? Quem não quer ir para o céu? Ele fala, olha, eu vou colocar um negócio certo aqui, ó. Você receberá poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora é a parte que você mais presta atenção. Dito essas palavras, o que aconteceu? Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Você conhece um padrão aí? Elias. É o mesmo padrão de Elias. Mesmíssimo padrão de Elias. Continua olhando, você vai receber poder. Eles contemplam a Jesus, veem Jesus subindo, e a subida, tal como a subida de Elias provocou a descida do Espírito Santo para Eliseu, é a subida de Cristo que provoca a descida para eles. Mas ele tinha uma condição que ele tinha que fazer. Eles tinham que manter os olhos fitos em Cristo. Cristo. Manter os olhos fitos em Cristo. Esse é um detalhe importante. O que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos fazer dar um importante passo para trás. Eu vou falar um verso que todos sabem, e a gente vai juntar eles. Quando alguém perguntou para Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai, o que ele falou? Quem vê a mim, vê o Pai, porque Cristo veio para cá para ser a imagem do Pai. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o retrato do Pai. Ele é plenamente o Pai. Ver, conhecer a Jesus, olhar para Jesus é conhecer o Pai. E a missão de Jesus é demonstrar quem é Deus. É um aspecto elementar da missão de Jesus. Olhar para Jesus e conhecer quem é Deus. Se você quiser saber como é que Deus lida com pecadores, você deve procurar nos evangelhos. Se você quiser saber como é que Deus lida com mulheres, você procura no Evangelho. Se você quiser saber como Deus lida com pessoas doentes, procura no Evangelho. Se você quiser saber como que Deus age em relação a crianças, se você quiser saber como Deus age, procure os Evangelhos. Porque Deus agindo, andando, pensando, falando, é isso aí, é Jesus. Vocês estão me entendendo? Volta um pouquinho mais na sua Bíblia. Quando Jesus fez o homem, ele define o homem como? Somos o homem como? A nossa imagem. Então, se você quiser saber como é que Deus lida com as pessoas, você tem que olhar para Adão. Não é isso? Quer ser feito a imagem? Você quer saber como que Deus lidaria com todas as questões da natureza, você tem que olhar para Adão. Vou fazer mais uma pergunta. Se Adão não tivesse pecado, teria evangelho? Não. E como que as histórias do evangelho seriam cumpridas? Na vida de Adão. Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão fracassa. Portanto, as coisas que Jesus faz nos evangelhos são exatamente as coisas que nós estaríamos fazendo se não tivéssemos experimentado o pecado, porque Jesus é Deus em forma humana. Humana. Portanto, quando o Espírito Santo vem até mim e me enche, ele me enche de quê? Musical, né? Ele me enche de Cristo. O Espírito Santo me enche de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. 1 João, capítulo 3, verso 24. João 3, 24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A função do Espírito Santo é reproduzir no crente o caráter de Cristo para que Deus seja visto. Olhe para ele, foca nele, veja ele subindo e alguma coisa vai acontecer em você. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, comentando o que os discípulos fizeram nesses 10 dias, eles passaram 10 dias orando e nos 10 dias eles revisaram e repassaram e desejaram todas as obras de Cristo que eles testemunharam. Todas elas. Eles passaram 10 dias orando, mas o que eles falaram nesses 10 dias de oração? E essa parte é fundamental. Eles pediram para que o Espírito Santo produzisse neles as obras de Cristo. E se você já teve a curiosidade de ler o livro Atos dos Apóstolos, um dia faça isso. Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ficar assustado. Porque tudo que acontece na vida deles é paralelo com os evangelhos. Em alguns até a morte. Quando Pedro e João estavam na escadaria do templo, e o mendigo chegou para eles, aleijado, e pediu para eles dinheiro, o que ele falou para eles?
que ele falou para ele? Olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para nós. O que ele viu? Ele viu Jesus. Olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que ele tinha para dar? O poder do Espírito nele. Jesus nele. Jesus nele. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Se a gente quer ter uma vida plena de Cristo, que é o resultado da vida plena do Espírito Santo em nós, far-nos-ia bem meditar intensamente sobre as obras de Cristo. Porque essa é a ação do Espírito Santo, produzir a vida de Cristo em nós. E como que eu vou desejar, querer, orar, pedindo para que a obra do Espírito Santo produza Cristo em mim, se eu não faço ideia de quem é esse Cristo? Não vai rolar. A gente precisa buscar, meditar profundamente nas ações de Cristo. E procurar meditar profundamente nas ações de Cristo para que ele seja imitado. Foi isso que os discípulos fizeram. Meditaram nas ações de Cristo. E quando eles meditaram nas ações de Cristo, eles chegaram a uma primeira e óbvia conclusão. Não dá para fazer. Não é assim? Eles oraram para Jesus, eles oravam, e aí depois eles olhavam para Jesus orando. E o problema não é só as palavras de Jesus na oração. O problema é o resultado da oração de Jesus. Eles oravam, não acontecia nada, Jesus orava e o mundo derrete. Senhor, qual que foi a reação deles? Ensina-nos a orar. Porque o que eles queriam de Jesus? Uma oração poética? Não, eles queriam o efeito, o poder daquela oração. Jesus dava todas as ordens que ele dava, todo mundo obedecia. Ele dava uma ordem para o mar e o mar obedecia. Ele dá uma ordem para um defunto obedecia. Ele dá uma ordem para Satanás não discute. Ele dá os postos, se ele tirar dos porcos, vai. Não tem nenhuma ordem. E os discípulos foram lá para expulsar o demônio e saíram de lá ridicularizados. Falaram, veio para cá e falaram, essa casta aí, filho, é só coração. Se você não orar, não vai rolar. Como que eu oro? Como que eu oro? E começaram a pensar nessas coisas, e ao pensar nessas coisas, falaram, nós não vamos conseguir. Qual é a resposta de Jesus? Recebereis poder. E aí essas coisas vão acontecer. Só pensa no seguinte. Jesus no seu ministério, ele não caminhou mais que 100 quilômetros de raio. O raio de atuação de Jesus não passou de 100 quilômetros. Tem noção do que é isso? É Jerusalém e Judéia. Ele não saiu dali. No máximo ele foi para Samaria. Qual outro lugar Jesus foi 3 anos e meio? Ele está no mesmo lugar, é um raio de 100 quilômetros, gente. Você já parou para pensar nisso? Não chega daqui em São Paulo. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. 3 anos e meio é menos que uma gestão pastoral no distrito. Em média, os pastores ficam no distrito 4 anos, né? Ele ficou 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já falamos sobre Jesus muito mais, nós aqui, muito mais do que Jesus falou. Nós já falamos da Bíblia, todos nós aqui, mais do que Jesus falou. Porque há quanto tempo você está falando de Jesus? Nós já falamos de Jesus. E nós já escrevemos mais do que Jesus. Jesus não escreveu nada. O ministério de Jesus é extremamente curto, absurdamente restrito. Ele passa uma boa parte do tempo falando só com as mesmas pessoas. Ele fala para o impacto desse ministério muito pouco. Jesus passou um bom tempo falando, mas gente, é muito pouco. As falas de Jesus aqui, 4 evangelhos. E de Jesus para frente, o planeta inteiro se transforma. Inteiro se transforma. Mudou o mundo. Uma pessoa vivendo em forma humana, habitando corporalmente nele toda a plenitude da divindade, ele muda o planeta. Jesus muda o planeta e o efeito de mudança do planeta foi o efeito que Jesus causou nas pessoas que ouviram. Não sei se já está chegando no raciocínio que eu vou chegar. Quando Jesus chegou para você e falou assim, quando você abrir mão de você e eu morar em você,
obras maiores farás. Essa para mim é a definição de chuva serôdia. Chuva serôdia são centenas e milhares de Jesus andando no mundo afora. O mundo não suporta isso. O mundo não aguenta, ele acaba. Ele acaba. Faça o cálculozinho. Jesus, 3 anos e meio na Judéia. Quanto nós somos aqui? A gente chega a 50 aqui ou não? Acho que sim. Então, assim, tem umas 50 pessoas aqui? Pense em nós, 50 pessoas. Só isso. 50 pessoas com 10% do poder de Cristo, da vida de Cristo, do fruto e dom, 10%. O que aconteceria com esse campus? Mas ele não falou de 10% dele. Ele falou de coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. Tem noção? 10 Jesus, microfone na mão, cantando. Não há num lugar, porque uma pessoa, e eu vou repetir sem nenhum medo de errar, o que Jesus fez foi dizer pra gente em vida o que deveríamos ser. Deveríamos ser. Isso tem nada a ver com perfeccionismo. Porque a reprodução do caráter de Cristo em nós é amor. Amor. Isso não significa que não há mais nenhum resquício de pecado. Não, nós vamos lutar contra o pecado. Mas é a reprodução do caráter de Cristo em nós pela ação do Espírito Santo derretendo o planeta, virando o mundo do avesso. É isso que ele está querendo dizer. Vira no avesso. A fim de que com o amor com que me amaste esteja neles, ele disse, e eu neles esteja. Cristo em vós, a esperança da glória. Texto de Ellen White diz assim, Parábola de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. A chuva temporã produziu conversões. A chuva serôdia produzirá caráter semelhante ao de Cristo. E Cristo vai ser visto por toda a terra. Antes dele ser visto no céu, ele será visto na terra. Pelo seu povo. Pelo seu povo. Esse é o efeito da chuva serôdia. Se todos quisessem, todos teriam cheios. Por que nós estamos cheios do Espírito Santo? Porque a gente não quer. A gente não quer. Porque na hora que quiser, 10 dias quando a gente quer, faz mais efeito que 3 anos e meio quando a gente não quer. Se todos quisessem, todos seriam cheios. No Pentecostes aconteceu a mesma coisa. Desceu o Espírito Santo no Pentecostes. Mas antes do Pentecostes tinha um monte de gente cheia do Espírito. João Batista era cheio, Isabel era cheio, Simeão era cheio do Espírito, Jesus era cheio, Maria era cheia. Quem queria antes era cheio. Assim como nós, a mesma coisa. Falando de uma frase de uma música conhecida, que você sabe. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Em mim. Em mim. Porque a história pode terminar. Não pode, não.